Gente, eu sou a Priscila Mattiota e eu vim conversar um pouco sobre uma leitura de café da manhã que eu tô fazendo agora, não sei que horas são, mas que mexeu muito com momentos que eu vivi e eu acho que vale a pena a gente conversar. Eu faço a leitura pontual de Mulheres que Correm com os Lobos e eu faço a abertura, né, como se fosse um oráculo, geralmente com a intenção das coisas que eu tô vivendo no momento. E hoje, o tema que apareceu de leitura aqui pra mim é Águas Claras, do Sustento da Vida Criativa. Tem uma bruxinha junto comigo aqui, o nome dela é Meg. Já já aparece o rabo dela aqui passando, é uma gata. E fala um pouco sobre um conto, o conto da La Llorona, que é a Chorona. É uma mulher que se casa com um fidalgo, tem 2 filhos desse fidalgo. E esses, enfim, tem uma briga, ele manda ela embora e manda os 2 filhos embora. Ela, devastada por aquela separação, joga os filhos no rio e se joga também, todo mundo morre. E aí ela chega no céu e Deus fala: você pode entrar no céu, só que você precisa trazer a vida dos seus filhos de volta. E o conto diz que ela fica procurando esses filhos o tempo todo e não encontra, porque esse rio é muito profundo, tem uma água turva, tem várias versões desse conto, né? Mas a simbologia que ele traz pra gente é o rio da vida, é o rio abarra o rio, que é o rio abaixo do rio. E o rio como representação do nosso fluxo criativo, da nossa forma de usar a nossa vida, a nossa criatividade. Mas a criatividade mais aprofundada, né? É aquilo que realmente faz a alma brilhar, é aquilo que deixa o nosso olho vivo, a nossa vitalidade. Acho que isso serve para homens e para mulheres, né? A vitalidade humana retrata muito esse fluxo do rio. E aí ela fala sobre o rio, sobre o ego. Então, assim, muitas vezes a gente, dentro da nossa estrutura, né? Então, o ego é uma estrutura psíquica que fica achatada e responde muito ao externo. Então, a gente precisa satisfazer o outro. Para satisfazer o outro, eu tenho que ter um tipo de comportamento, uma forma de me colocar no mundo. E aí ela fala assim: a satisfação do ego é permissível e importante só por si só. O problema reside no fato de que o derramamento de complexos negativos ataca tudo que significa novidade, tudo que for novo, que tenha potencial, que tenha acabado de nascer, tudo que esteja no estado de crisália, de lacuna. Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpido, eliminando todo o impulso criador quanto à energia. E aí ela vem trazendo, né, sobre o veneno do rio. E ela traz 5 fases, né, para conseguir liberar esse rio, esse fluxo, essa criatividade. Então, é a inspiração, a concentração, a organização, a implantação e a manutenção. Então, às vezes a gente se perde e se dispersa, né? Então, a gente não consegue pensar em nada novo. Quem nunca passou por essa estagnação, né? De não ter para onde ir. Então, você olha para o futuro, você não vê perspectiva. Você olha para o passado, você não vê perspectiva. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares aos pedaços.
ela se sente necessariamente incompleta. Às vezes, a gente tropeça na própria introversão e simplesmente deseja. E acredita que só de pensar, a ideia já vai ser suficiente para que a realização se manifeste. Só que ela se sente despojada e incompleta. Todas essas são manifestações da poluição no rio. O que está sendo fabricado não é a vida, mas algo que inibe a vida. Em outros momentos, essa pessoa ela sofre agressão daqueles que cercam, ou da própria cabeça. Quantas vezes a gente, né, não tem um projeto, e aí o que faz você estar tão certo, né, sobre esse projeto? Não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo. É pretensioso demais, ínfio demais, insignificante demais, demora demais, é fácil ou difícil demais. E aí a gente vai colocando mais coisa suja nesse rio. Ela traz aqui uma mitologia grega da Hárpia, que é, né, tem uma mitologia, um episódio, vou ler. Um episódio no qual os deuses determinam que um grupo de aves chamadas Hárpias ou Harpias deverá punir um indivíduo conhecido como Fineu. Cada vez que a comida de Fineu é servida magicamente, o bando aparece voando, rouba toda a parte do alimento, espalha outra e defeca sobre os restos, deixando o pobre homem com uma extrema fome. Chama-se a Síndrome das Hárpias. E essa síndrome, ela vem para dizer para a mulher, né? Então, a mulher propõe uma ideia e a Hárpia caga sobre ela. A mulher diz, bem, acho que eu vou fazer isso ou aquilo. A Hárpia responde, que ideia idiota. Ninguém vai ligar para isso, é ridiculamente simplista. E aí começam as questões e a pessoa não arranja tempo para fazer as coisas que ela quer, né? Então, são desculpas que poluem também esse fluxo do rio, né? Então, bom, um dia desses eu vou arranjar tempo para o meu trabalho, estou ocupada. Talvez eu consiga um tempinho. Terminei de ler... É a casa, as crianças, o marido, o namorado, o bebê, o gato, o cachorro, que precisam da minha total atenção. E aí, ela nunca presta atenção no fluxo do rio dela. E as desculpas aumentam, né? Então, só preciso de algumas semanas comigo mesma para conseguir. Eu só. E esse rio vai ficando poluído. Eu acho que é um ponto pra gente poder olhar pra nossa vida, né? Olhar para o fluxo, para a poluição, para os nãos que a gente dá, para os medos que a gente tem de não colocar algo em prática e só protelar. Então, ela tem, e eu acho que isso eu faço muito na minha vida também, né? Então, agora eu tô fazendo. E quantas vezes eu não me perdi nesse lugar, né? E é muito difícil a gente encontrar o rio que corre abaixo do rio. É muito difícil a gente encontrar esse braço para continuar nadando num rio poluído. Não dá. Então, a gente precisa voltar alguns passos, se concentrar no que importa. Quais são os obstáculos que eu tô colocando na minha vida, os meus nãos. Esses obstáculos vêm de crenças que eu escutei há muito tempo atrás. Eles existem dentro da minha cabeça, que ressoam de um passado. Essa insegurança faz sentido no dia, né, nos tempos atuais ou não? Eu consigo tentar me organizar, apesar de não conseguir fazer tudo. Eu consigo ter uma certa organização para não deixar mais os meus projetos de lado. Quanto que eu tenho de importância nesse processo do rio, do fluxo do rio, né? Pra gente, às vezes a gente se perde, mas é tempo de se reencontrar. É engraçado, né? Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um poeminha sobre um rio, sobre o fluxo do rio, sobre a vida que vai pra frente.
E olhando de lá, eu tava com 18, 19 anos, pra cá, eu tô com 44, o quanto que eu não poluí esse rio, né? Então, tive uma carreira muito importante, assim, muito atrativa no RH, foi lá onde eu fiz a minha promoção de vida, né? Foi onde eu me sustentei. Sustentei psicologicamente, profissionalmente e financeiramente. Aquilo me alimentava nessas 3 linhas. Me relacionei com diversas pessoas, casei, separei, enfim, coisas aconteceram. Perdi, engravidei, tive aborto. E o quanto que essas sujeiras, né, não é sujeiras, mas esses desafios não poluíram o rio que eu fui vivendo. E sem perceber, quando eu olhei para o rio, eu estava satisfazendo puramente o meu ego e não realmente cuidando para que ele fosse criativo. Então, aqui nesse vídeo, a minha proposta é fazer essa chamada, né? Independente de homem ou de mulher. Eu acho que esse livro, ele não é para um ou outro, mas ele traz um pouco dessa reflexão de quando a gente tem uma história, a gente começa, né? Quando eu escrevi o poema, o rio falava que eu ia para frente. Eu sentia naquele momento que o rio estava indo para frente. E quando eu olho para a história, eu percebo que esse rio foi sendo poluído, não tinha mais nutrientes, não nascia mais vegetação do lado. E cada vez mais a minha vitalidade estava se indo embora, né? Várias vezes eu busquei a criatividade, mas ainda assim não me alimentava. Tapava uma satisfação egóica, mas não alimentava a minha alma. Então, o que eu peço para que vocês possam refletir, né? Eu acho que isso é importante. Eu vou fazer uma outra leitura aqui, ó. O efeito mais comum da poluição na vida criativa é a perda da vitalidade. Isso prejudica a capacidade de criar ou agir no mundo lá fora. Quando a vida criativa morre, porque não estivermos cuidando da saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Sentimos-nos exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda de energia, sentimos-nos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando folhas, refrescando, aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentos de um modo negativo, envenenados pela contaminação, refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas. Tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e envenenado. E eu acho que esse ponto, né, assim, buscar inspiração, concentração em si, organização, implementação e manutenção. São 5 fases extremamente importantes e não são rápidas, né? Então, assim, a inspiração. Se você está extremamente estagnada, sem essa possibilidade de enxergar um palmo à sua frente, a inspiração, ela não vai vir assim. Então, você precisa o quê? Inicialmente, concentrar. Se concentrar em você. O que está te incomodando? Concentra, organiza. Tem muita bagunça? Organiza. Tem muitos ciclos da vida abertos? Começa a fechar. Depois que se organizou, você se concentrou em você, começam sim a vir as intuições, a inspiração. E aí você coloca o seu projeto em ordem e realiza. Não dá para fazer tudo junto. Às vezes a gente tá tão perdido que não dá para fazer tudo junto. Jung diz, no livro dele, ele começou a descida para o rio dele com 40 anos. E nessa descida ele fala, primeiro que você precisa estar aberto para se encontrar, para se achar. É uma descida solitária,
Não dá pra ir com uma galera, não dá pra ir com uma turma, é solitário. E você precisa de concentração nisso, organização, que a partir disso você consegue talvez enxergar novas possibilidades. Uma organização, uma disciplina com você, com os seus afazeres, o cuidado que você tem com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua atividade física, com a sua leitura, com as coisas que você gosta. É preciso arranjar espaço para essas coisas. Se você quiser limpar o seu rio, é preciso dedicação. Não basta só pensar e querer, é preciso agir. Mas para essa ação acontecer, você precisa se dar conta disso, né? Essa parte que ela fala, né? Cadê? Peraí. Onde é que tá? Não tô achando. Mas tem uma parte aqui que ela fala dos pensamentos negativos que a gente tem, né? Então, eu tenho uma autocrítica muito grande. Vem, lógico, da estrutura que eu fui criada. E todas as mulheres, grande parte, né? Que a gente tem aí da sociedade. Que você não é capaz, que você não... Eu lembro que eu cantava inglês tudo errado, continuo cantando. Mas falavam assim pra mim, para de cantar inglês que você canta tudo errado. Não vai fazer balé porque você tá fora do peso. Eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. E nem era tão gordinha assim. Mas a gente tem uma sociedade bastante crítica com isso. E tudo isso, então assim, eu vou fazer dança. Não vou fazer dança porque eu tô assim, eu sou grande, né? Eu sou ossuda. Não me cabe a dança, não me cabe a leitura, não me cabe o cantar, não me cabe. E aí você vai só fazendo, né? Eu fui só fazendo. Por muito tempo eu fui só fazendo. No RH você tem processos, então você só faz. Você tem regras, então você só faz. Né? Qualquer coisa que venha além dessa criatividade é interrompido por um orçamento. Então, na minha vida pessoal, eu ainda busquei a terapia, fiz todo um trabalho voluntário atendendo pessoas, mas ainda assim a busca era mais por um prazer imediato do que por um aprofundamento nesse rio abaixo do rio, né? Além da satisfação do ego. Então esse é um convite para que você possa olhar para você. Se você quiser, o livro é da Mulheres que Correm com os Lobos. Eu gosto muito dessa reflexão desse livro, ele me acompanha sei lá quanto tempo. É da Clarice Píncolas Estés. Vou trazer aqui mais vezes algumas outras considerações desse mesmo conto, porque ele traz também a questão da ânima e do ânimos. Espero que seja um ponto aí para que você possa se reorganizar, se você estiver perdido, perdida, entender, às vezes a gente sai de algumas situações, grandes situações, né? Luto, grandes separações, brigas familiares, e a gente vai perdendo a nossa vitalidade, a gente não sabe mais onde a gente tá. Então, a proposta é que você possa olhar para o seu rio poluído e começar a vasculhar a lama que tá suja. Um beijo e até o próximo.